Renato, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Você acertadamente fala que chegou aqui no São Januário e conseguiu o Vasco com apenas um ponto. Fecha a porta. Fechar a porta, por favor. Desculpa. Renato, você comenta nas coletivas que você conseguiu, depois do Vasco passar por 4 jogos em um ponto apenas, tirar o time da zona e dar um equilíbrio. Felizmente, nesses últimos jogos, o Vasco retornou à zona e também mostrando um futebol, não vou dizer apático, mas com poucas ideias. Qual é a sua análise da queda de rendimento do Vasco? Hoje foram mais de 30 cruzamentos para a área e apenas 4 que foram no lugar certo. Obrigado. A gente treina todos os dias, a gente procura fazer sempre o melhor durante os treinamentos para que a equipe possa render durante os jogos. Então você vai falar para mim que o Renato vai falar a mesma coisa. Não, eu não vou falar a mesma coisa. Mas, basicamente, comigo, esse grupo disputou 42 pontos com o de hoje. Comigo, esse grupo ganhou 19 pontos. É uma campanha muito boa. Se você for ver, eu volto a repetir, infelizmente o Vasco não começou bem o campeonato, ganhou 1 ponto de 12. Porque se você for ver, hoje o Vasco está na zona do rebaixamento com 20 pontos. Aí você vai ver, tem 3, 4 clubes com 21 pontos, tem clubes com 22 pontos, tem clube que está em oitavo, nono colocado, com 3 pontos a mais do que a gente. Então está muito embolado. Então quando eu falo que você tem 2 vitórias, você dá um salto muito, muito grande na tabela, como se tem 2 derrotas, você dá um salto muito negativo também na tabela. Então, desde a minha chegada é pedalar, 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 é nadar contra a maré praticamente. E mesmo assim a gente conseguiu fazer 19 pontos, são 20 pontos, e é o que eu falei, você vai pegar o 8º colocado, o 9º colocado, tem 3 pontos na nossa frente. Então o campeonato está bastante equilibrado nessa zona aí. Mas, infelizmente para a gente, vamos ficar essa folga aí, ficar 50 dias sem jogar, infelizmente, na zona. Aqui, Renato, Joel Silva, do canal Colina em Foco, da TMC. O Vasco está na zona do rebaixamento, mas tendo também 50 dias para traçar um planejamento, uma zona na zona do rebaixamento, mas tendo aí a janela de transferências. E eu queria saber o planejamento, justamente, desse período. Também queria que você falasse sobre a sua permanência, se passa pela sua cabeça nesse período também deixar o Vasco ou algo do tipo, e se você conversou com a diretoria sobre reforços para poder, enfim, tirar o Vasco dessa zona conturbada. Obrigado. Bom, pegando todas essas tuas perguntas, o teu discurso, essa pergunta você tem que fazer para o presidente do clube. Eu converso bastante com o Pedrinho, ele é um grande presidente, é uma pessoa que se doa e muito ao clube. Eu tenho conversado bastante com ele, a última vez que nós conversamos, nós ficamos 2 horas em reunião, então eu passo para ele, passo para o Admar, o meu pensamento. Então a gente troca bastante ideias, entendeu? Eu sempre quero o melhor para todo mundo, quero sempre o melhor para o Vasco. Então essa pergunta aí que você me fez, tem que perguntar para ele. Eu entendo a situação também do clube, no momento que você também não consegue se mexer muito por causa da falta do dinheiro, e o presidente está correndo atrás quanto a isso. Então vamos aguardar e ver qual vai ser o desfecho dessa negociação que o presidente está fazendo. Boa noite, Renato. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você conseguiu fazer o Vasco se classificar na Sul-Americana, apesar de estar na fase de playoffs, sempre com o discurso de que o Campeonato Brasileiro era a prioridade. E o Vasco chegou, no final desse primeiro período com o time na zona de rebaixamento. Queria que você analisasse, você disse que esse percentual de pontos adquiridos foi muito bom. Queria que você analisasse, por favor, esse seu momento, desde a sua estreia até agora, se você considera que o planejamento foi se esse era o planejamento feito desde o início. Obrigado. Planejamento você combina e procura executar.
Foi o que a gente fez aqui. O Vasco está disputando 3 competições. O Vasco está classificado na Copa do Brasil, o Vasco está classificado na Sul-Americana. Se você for ver a porcentagem, desde que eu cheguei no Vasco no Campeonato Brasileiro, ela é boa. Se você pegar, por exemplo, só um exemplo, 2 pontos, o clube que está na nossa frente tem 1 ponto fora da zona. Tem 1, 2 clubes, 3 clubes com 21 pontos. Se você pegasse mais 2 pontos, 2, não vou muito longe, ou até 1, dependendo dos gols, o Vasco hoje estaria fora da zona do rebaixamento. Então, no momento que você disputa 12 pontos, e ninguém está dando aqui a desculpa, mas é o Campeonato Brasileiro assim, ele é cruel. No momento que você ganha 1 ponto de 12, você tem que ficar pedalando, nadando contra a maré o campeonato todo. Foi assim desde a minha chegada. A cada 3 dias um jogo, de uma competição, outra, poupa um time aqui, poupa alguns jogadores aqui, vai lá, sempre pensando no Campeonato Brasileiro. Se você for ver, quando eu cheguei aqui, o Vasco teve 1 ponto, era o último colocado. Hoje o Vasco continua na zona, mas está atrás do primeiro fora 1 ponto apenas. Então é uma rodada, mas faz parte do Campeonato Brasileiro. As pessoas também ou entendem a situação, ou não entendem, né? O que a gente vai fazer. Eu fico triste pela nossa torcida, que hoje mais uma vez deu um show, tem apoiado bastante. Agora, tem horas também que você precisa de algo mais. Então, eu espero que essa parada, todo mundo possa refletir o que fez, o que não fez e o que pode fazer. Renato, boa noite. Rodrigo Crevellari, Digão, do podcast Cruz Maltino. Queria primeiro também saber a sua análise da partida, claro. E sobre o planejamento que eu vou perguntar para você, é sobre a questão de período de férias / folga, quando que vai ser esse período, como que vai ser o planejamento dos treinos depois do período também. O jogo a gente começou bem, não faltou a entrega da equipe, tivemos algumas oportunidades no início do jogo, infelizmente a gente não soube aproveitá-las e uma bola parada, infelizmente nós tomamos o gol. E aí sabe como é que é a pressão, né? Ter que começar a se expor, abrir o time, ir para dentro do adversário. Mesmo assim a gente criou algumas situações, mas infelizmente a gente não conseguiu sequer o gol de empate para a gente tentar reagir e conseguir a vitória. Então o Atlético também teve poucas oportunidades, mas nas poucas oportunidades ele fez um gol. Nós tivemos algumas oportunidades e infelizmente nós não aproveitamos. Bom, quanto à folga é praticamente que todos os clubes vão dar 3 semanas. Alguns clubes um pouquinho mais, alguns clubes 1 ou 2 dias a menos, que foi determinado. Aí você me pergunta sobre os treinamentos na volta. Bom, os treinamentos na volta, em primeiro lugar, é readquirir a condição física dos jogadores e ver o que vai acontecer nesse período que a gente está de folga em relação ao esquema do presidente em relação a correr atrás do dinheiro. Vai conseguir, nesse período, vai tentar recuperar o futebol do Brenner, entre outros jogadores que está embaixo? Futebol do Brenner, na última coletiva... Do Brenner? Eu entendi isso. Cara, eu sempre converso com todo mundo, dou apoio para todo mundo, procuro corrigir, lapidar todos os jogadores. A minha parte eu faço. Os jogadores têm treinado, mas, infelizmente, no momento que as coisas não acontecem, eu sempre falo para eles, o futebol tem 2 palavrinhas. Aliás, uma palavrinha só. Chama-se vitória. Quando ganha, está tudo bem. Quando você não ganha, ninguém é bom. Ninguém presta. Tem que trocar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O treinador não é bom, os jogadores não são bons. Faz parte da nossa cultura, do nosso futebol. Eu entendo a tua pergunta e concordo com você, mas o que eu vou fazer? O jogador treina, o jogador se entrega, o jogador se dedica. Quem entra em campo são os jogadores. A parte da comissão técnica e do staff, a gente faz tudo para isso. Então, na parte física, a parte técnica, a parte tática, a gente procura dar a maior confiança para eles. Mas, infelizmente, às vezes o jogador entra, não está naquela boa fase e as coisas não acontecem. Boa noite, Renato. Coincidentemente, Piton, Brenner e o Saldívia nem ficaram no banco hoje. São 3 jogadores assim que a torcida tem pegado no pé. Foi por opção técnica sua ou aconteceu alguma coisa com eles? Não, o Brenner fez um tratamento especial no joelho dele. O Piton não se recuperou das dores musculares. E o Saldívia
pediu para ficar de fora porque estava com um problema particular. Renato, boa noite. Lineker Bionde, a Hora do Vasco. Você recomendou para o nosso amigo Joel Silva perguntar ao presidente algumas questões de planejamento de futebol. Eu queria te perguntar como que faz para perguntar ao presidente, já que a torcida sente falta de um posicionamento oficial dele há muito tempo. E sobre o planejamento de futebol, o que prometeram ao Renato? Reformulação, muitas contratações, porque você já falou em números, né? 3 ou 4 em coletivas anteriores e agora não fala mais em números. O que foi prometido para o Renato no segundo semestre? Obrigado. Bom, eu entendo a tua pergunta, mas tem coisas que, eu falei na primeira pergunta aí do teu colega, tem coisas que eu tenho que falar diretamente com o presidente. Falar para ele o que eu penso, o que eu vejo, a decisão é dele. Quando eu falo que vocês precisam fazer algumas perguntas para o presidente, porque vocês vão fazer perguntas, por exemplo, para mim, de contratações, ninguém contrata se não tiver dinheiro. Então, a única pessoa que pode responder sobre dinheiro é o presidente. Já não cabe mais a mim. Não é que eu não queira responder a pergunta de vocês, só que é um assunto que foge do treinador. Cabe ao presidente do clube, ele que está conversando, ele que está tendo diálogo com as pessoas para acertar esse contrato, para correr atrás de dinheiro. Entrando dinheiro, bom, aí é outro discurso. Não entrando dinheiro, também é outro discurso. Mas essa pergunta que eu falei, somente o presidente pode responder, porque é ele que está a par desse novo contrato. Renato, boa noite. Thiago Totti, canal do Thiago Totti. A defesa do Vasco, exceção do jogo contra o Atlético Paranaense, levou gol em todos os jogos. Seria a defesa o setor a mais ser reforçado? Aqui, quando perde um, perde todo mundo, independente do se é goleiro, se é defesa, se é meio, se é ataque. Todo mundo trabalha para buscar sempre os melhores resultados. Infelizmente, nem sempre eles aparecem. E hoje, infelizmente, o que eu falei, a gente tomou um gol, não conseguimos sequer o gol de empate para a gente tentar a virada e sair dessa situação, mas agora é o que eu falei, é ver o que a gente fez certo, ver o que está errado, procurar consertar, corrigir e ver o que acontece nessa parada da Copa do Mundo. Renato, boa noite. Brian Lucas, do BTB Esporte. Na partida de hoje, o Vasco teve 16 chutes e 7 chutes ao gol. Na partida contra o Bragantino foram 12 chutes, também 7 no gol. Você falou que vai depender se tiver dinheiro para contratar um atacante. Você acha que essa posição, se aparecer dinheiro, é uma posição que o Vasco precisa, apesar do Brenner estar tentando se recuperar? E se não tiver dinheiro, o Bruno Lopes e o Zuccarello apareceu hoje como opção. O Bruno Lopes quase fez um gol. Se ele pode ser uma opção, se esses dois não se recuperando. Obrigado. São jogadores que fazem parte do grupo do Vasco, né? Independente da posição, você falou que precisa contratar. Aquilo eu falei, em primeiro lugar, é ver se o presidente consegue fechar esse contrato. A partir daí, a gente pode trocar mais ideias para ver o que pode ser feito. Então não adianta a gente falar, precisa contratar aqui, precisa contratar ali, precisa contratar lá. Não tem dinheiro. Então é por isso que eu falei, a mesma pergunta do teu colega. No momento que o presidente definir se vai conseguir fazer esse contrato ou não, a gente pode pensar, entendeu? Não entrou dinheiro, não tem como contratar. Bom, a gente continua com o mesmo grupo. Vê se a gente descobre mais garotos da base. O que eu vou fazer? Milagres eu não posso fazer. Se não tem dinheiro. Mas é por isso que eu falei. Aí, essas e outras perguntas em relação a contratações, em relação ao que vai ser feito durante a Copa do Mundo, tem que ser feita para o presidente, porque ele é o presidente do clube, ele está a par desse negócio do contrato. Obrigado, Renato. Boa noite. Pode fazer, deixa ele fazer mais um. Pode fazer uma pergunta, por gentileza? Boa noite. Você tem o meu respeito, você tem a minha confiança como vascaíno, como jornalista. Eu queria te fazer uma pergunta. Nesse tempo todo, tem sido muito falado em controle de carga para preservar alguns jogadores. Você, Romário, seus contemporâneos jogavam de quarta, domingo. Hoje eles têm os fisioterapeutas, nutricionistas que cuidam deles de uma maneira muito mais avançada do que vocês eram cuidados. Nós continuaremos no segundo semestre com controle de carga ou você planeja trabalhar de outra forma essa situação? Muito obrigado pela atenção.
Cara, eu vou te responder. A tua pergunta, o discurso, ele é assim. Eu coloco muitas vezes para esse grupo aqui. Na minha época, não tinha nada disso. Acontecia isso, acontecia aquilo. Mas, resumindo, eu não vou falar do meu grupo, que eles têm tudo. Por isso que eu falo, que eu tiro o couro deles todos os dias. Eles acham que não, mas a gente tira o couro deles no bom sentido todos os dias, porque a coisa que eu mais falo para eles, eles estão num grande clube, com uma grande torcida, a camisa pesada, salários em dia, uma mordomia total. Se não se entregar dentro do campo, estão na profissão errada. Esse discurso eu tenho com eles quase que diariamente. Mas, sobre ainda a tua pergunta, que você foi muito feliz no teu discurso também, o que eu posso falar é o seguinte, é a geração 2026. Geral, não é no Vasco. Geral. É no Brasil todo. É no Brasil todo que acontece isso. Se você vai ver nos outros clubes, as coisas também acontecem. Eu vejo grandes clubes com 2 times, às vezes, 2 times e meio, que ficam poupando os jogadores também. Só que são grandes, às vezes pode poupar, porque sai 6, entra meia dúzia. São grandes. Mas nós temos um grupo reduzido, mas aqui ninguém é culpado. É a geração que foi criada. Essa geração dos últimos anos, e não adianta que não vai mudar. Não adianta, bota na tua cabeça. Não vai mudar. Não vai mudar. Tem que se adaptar a isso. Quem conseguir se adaptar a isso, tudo bem. Eu ainda, digamos assim, eu ainda sou um dos últimos, entendeu? Que dou no meio deles quase que todos os dias, no bom sentido. Justamente para eles verem a realidade do futebol brasileiro. E ainda falo mais, falo assim, converse com os pais de vocês, os avós de vocês, os irmãos mais velhos de vocês, o que era a minha geração, perto do que vocês têm hoje. Se você não valorizar o que vocês têm hoje, bom, aí fica difícil. Mas você vai num outro clube, ou no outro clube, você vai encontrar a mesma coisa, infelizmente. Então você vai fazer o quê? Vai brigar com eles todos os dias? É o futebol de hoje, gente. É o futebol de hoje. Daí... Obrigado, Renato. Só para finalizar, é possível mudarmos essa realidade? Na pior das hipóteses, se mantermos o mesmo platel que o senhor tem hoje, é possível revertermos essa situação com o mesmo platel que temos hoje? O Elton, os mídia da Paraíba. Eu falei, esse problema é no Brasil todo, em todos os clubes. Aí o treinador, às vezes, se empolga, briga, discute com o jogador, vou dizer que o treinador está errado. Se cobra demais, às vezes o grupo fala, esse treinador não serve para a gente, não. Então é só pensar.